Em debate hoje no Academia, Direitos da Criança, o Brasil e a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, um estudo do mestre Fernando Luiz de Lacerda Messério. Continuando o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer mais uma consideração ao trabalho do Fernando, que eu considero de todas, sem dúvida, acredito, a mais interessante. Bom, nós temos, dentro do direito internacional público, o chamado princípio da autodeterminação dos povos. Esse princípio, ele dá uma liberdade a cada Estado, devidamente resguardado, é claro, o respeito ao Pacta Sunt Servanda, que é um compromisso internacional que se estabelece a partir do momento em que se firmam tratados internacionais. Então, existe originalmente uma liberdade. Cada país tem uma liberdade de dizer, através das suas leis, como vai se autodeterminar, como vai se comportar, que religião vai adotar, que comportamento social e assim sucessivamente. Nesse sentido, meu questionamento é sobre a relação, se é que existe um potencial equilíbrio, entre os países que têm uma base jurídica arraigada em religiões, países essencialmente patriarcais, como, por exemplo, um país de origem muçulmana, em que você tem regras muito baseadas ou originárias na religião. Simbolicamente, os casos em que a mídia mais divulga acabam sendo países que têm uma diferença cultural muito grande em relação ao Brasil. Então, o meu questionamento é, em um país que tem essa liberdade de autodeterminação, assim como nós temos, mas que tem uma base religiosa, que entende, por exemplo, que a criança, até os 8 anos, pertence ao pai, existe uma base muito forte a partir disso. Como esse tratado ele pode estabelecer esse equilíbrio entre a autodeterminação dos povos e o melhor interesse da criança? Como alcançar esse desafio, porque é um desafio magistrado, como ele deve se comportar nesse contexto diante da religião e da autodeterminação dos povos versus o melhor interesse da criança? Eu gostaria que você fizesse uma consideração. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto que fica claro quando se observa o conjunto de países que aderiram à Convenção. Né? Essa Convenção é uma convenção substancialmente ocidental. Né? Pode-se dizer até que talvez, bom, não sei se eu posso dizer cristã também, mas é uma convenção cujos países que aderiram são substancialmente ocidentais, né? De cultura ocidental. Então, isso já demonstra a dificuldade, né? Penso eu. Isso já demonstra a dificuldade enfrentada. Né? Além disso, nós vemos que mesmo deixa eu fazer uma interrupção, há um cadastro mantido pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que é esse organismo internacional que promoveu a Convenção, chamado INCADAT, né? Tem textos em espanhol, em inglês, em francês. É um cadastro muito interessante para a pesquisa. E ali, pesquisando, eu encontrei uma decisão da Espanha, do direito espanhol, que negou o retorno de uma criança a Israel, porque se a criança fosse devolvida, a mãe que estava na Espanha teria dificuldades de contato com a criança no ambiente israelense, no ambiente jurídico israelense. E eram questões de fundo religioso. Né? Ou seja, é um problema, sim, né, a ser enfrentado. Por isso é que os julgadores brasileiros que estão tendo contato mais recente com a Convenção não podem esquecer de pensar na reciprocidade, não podem esquecer de pesquisar o direito comparado, de utilizar o direito comparado e também ter atenção às questões do direito internacional, porque recentemente houve uma decisão, eu não conheço bem o caso, mas houve uma parte da decisão, especialmente, que eu não entendi, quando se resolveu que a criança deveria voltar, deveria ser encaminhada para o Estado estrangeiro e que aqueles que estavam com a criança aqui acompanhariam a criança e a eles seria concedido visto de entrada no Estado estrangeiro para onde a criança estava indo. A pergunta é, como é que um juiz brasileiro garante a um brasileiro que ele terá um visto de entrada concedido por Estado estrangeiro?
Tem que combinar com o Estado estrangeiro isto. Não é? Isso tem que ficar claro. Não é? Essa combinação com o Estado estrangeiro é muito clara no artigo, a necessidade dessa harmonia prévia é muito clara no artigo 38 da Convenção. O artigo 38 diz que Estados como o Estado brasileiro, que tenham aderido à Convenção após a entrada em vigor da Convenção, aceitarão todos os outros Estados. Em princípio, já estão declarando que reconhecem todos os outros. Mas a Convenção entrará em vigor bilateralmente. É um texto multilateral que, para aqueles que aderem tardiamente, vai entrando em vigor bilateralmente. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro texto internacional com esse detalhe. Significa dizer, enquanto um determinado Estado que tenha entrado antes do que o Brasil não tiver dito expressamente aceito o Brasil como uma contraparte, o Brasil não está obrigado a cooperar com ele e ele tampouco com o Brasil. Isto é relevante. E tem sido negligenciado em algumas decisões. É necessário que isso fique muito claro. O papel do Ministério das Relações Exteriores, ao proporcionar essa informação, eu penso que é fundamental. Porque é o Ministério das Relações Exteriores que detém esses arquivos, que recebe essas informações e sabe dizer quem já reconheceu o Brasil. Isto não é publicado em decreto, isso fica arquivado. E isto diz respeito à vigência desse texto. E eles, nesse caso, só veem essa reciprocidade a partir de um caso ou não pode ser feito a qualquer momento, já diante de uma aceitação de estar naquela lista? Bom, tem sido comum, não é? Quando o Estado estrangeiro sente a necessidade de provocar o Estado brasileiro, imediatamente reconhece. Não é? Ou seja, cria os meios, né, ante a sua necessidade. Já aconteceu em um ou outro caso. Não é? Então, mas em regra, quando o Estado adere, os outros Estados vão analisando as ordens jurídicas internas, vão analisando a prática judicial, ou seja, quanto eu confio nas instituições do outro Estado para entregar uma criança que estava aqui sob minha jurisdição à jurisdição estrangeira. Quanto eu conheço desse outro Estado. O texto eu conheço, é bom e eu quero. Mas quanto eu conheço daquela outra ordem jurídica? Eu tenho que conhecê-la. É claro que o conhecimento prévio é dado Estado a Estado. Né? Mas o julgador, no caso concreto, também tem que conhecer. Tem que saber. E o senhor sabe se tem algum caso assim de não haver essa reciprocidade? Algum outro país dizer, não, estou na lista, participo, mas com esse país eu não quero? Na verdade, o que os Estados fazem não é dizer que não querem, não é? É não dizerem que querem. Porque se o Estado adere hoje à Convenção e já há 20, 30, 50 que aderiram antes, o Estado, ao aderir à Convenção, está expressamente declarando: eu aceito cooperar com todos os anteriores. E os anteriores vão paulatinamente dizendo se também o reconhecem como parceiro. Isto é uma regra que está no artigo 38 da Convenção. Ok. Professora. Obrigada. Fernando, eu tenho uma última pergunta para você, que é muito mais de ordem prática. Eu fico me questionando a respeito do tempo envolvido entre o pedido de devolução dessa criança, análise, o processo em si e a efetiva devolução, porque, né, a minha consideração anterior tem um pouco a ver com a questão do fato consumado, então eu queria saber mais ou menos quanto tempo envolvido nessa coisa toda. A Convenção prevê, não é, que alguma resposta tenha que ser dada muito rapidamente, em algumas semanas. Alguma resposta, não é, em algumas semanas. Esse primeiro caso que eu mencionei, não é, eu até tive a oportunidade de fazer a petição inicial em nome da União, não é, ele em 3 meses e alguma coisa, saiu uma decisão liminar determinando a devolução da criança, mas que não foi executada. Por conta de recursos e tudo mais, não foi executada. Mas em menos de 3 meses havia, né, havia uma decisão liminar determinando a devolução da criança. Né? Então, é possível ter uma resposta muito rápida
é possível ter uma resposta muito rápida. A questão é que todos os outros aspectos envolvidos, né, acabam emergindo, a menos que os julgadores tenham essa visão bastante objetiva de, atendidos os critérios objetivamente postos na lei, devolva-se. E isto esteja sedimentado em todas as ordens, né, porque num dos últimos casos bastante conhecidos, houve até a interposição de uma DPF perante o Supremo para obstar a devolução. Né? A devolução em primeiro grau demorou muito, mas, além disso, né, além disso, ainda houve a interposição de uma DPF. Eu vou aproveitar essa pergunta para mencionar algo que eu acho fundamental. Né? A questão do envolvimento do Estado estrangeiro. No texto que eu pesquisei, no texto que eu produzi a partir da pesquisa, eu fiz incluir um trecho de um comunicado da Autoridade Central dos Estados Unidos da América, de um caso de anos atrás, em que a Autoridade Central americana dizia o seguinte: por favor, tenham atenção ao fato de que nem a Autoridade Central americana, na pessoa de fulano, da Embaixada Americana, nem qualquer outro oficial ou agência do governo dos Estados Unidos da América é autorizado legalmente a ter custódia física da criança que o Estado brasileiro está devolvendo. Isto é muito relevante. Isto é muito relevante. Afinal de contas, para quem o Estado brasileiro, por meio da Advocacia Geral da União, está devolvendo a criança? É para o pai, é para a mãe, é para o parente ou é para o Estado estrangeiro? Alguns Estados estrangeiros recebem a criança em nome de Estado estrangeiro, na qualidade de Estado estrangeiro, e entregam ao seu particular. Outros não. Outros não. Outros dizem: o nosso compromisso de cooperação é quanto à aplicação dessas regras. É quanto a tentar bloquear a transferência ilícita. Não é de entregar a criança no meu colo. Eu não ponho a mão em criança e meus agentes não põem a mão em criança. O seu Estado entrega ao particular responsabilidade do seu Estado e do particular, não minha. Pois bem, se a criança é entregue liminarmente a um particular. Uma coisa é entregar liminarmente ao Estado, porque está presente o pressuposto de que, se a liminar for cassada, o Estado devolve. Mas para um Estado que diga isto, não se está entregando ao Estado. Bom, eu não quero que fique a imagem de que sou contra a Convenção. Pelo contrário. Não é? Mas a adequada aplicação da Convenção exige harmonia no comportamento dos Estados. Porque, senão, os conflitos se arrastam durante meses, anos, não é? Com reiterados requerimentos de aplicação da Convenção. Não é? Nós temos casos em que mais de um julgado abordou a Convenção. Ou seja, num determinado momento decidiu-se que havia violação do direito de guarda e visita por violação do ambiente de residência habitual e a criança deveria ficar. Mas, ao mesmo tempo, passado um tempo, vem uma decisão que diz: a criança deve ser devolvida porque houve violação no direito de guarda e visita e de residência habitual. Ou seja, é necessário consolidar os entendimentos, é necessário harmonizar as condutas, é necessário conhecer o comportamento dos outros Estados, né? Porque isto é cooperação. Né? E penso que é uma cooperação muito efetiva para evitar essa transferência ilícita de crianças. Sejamar. Bom, Fernando, eu tenho mais uma consideração diante do momento em que o direito civil brasileiro vive, especialmente o direito de família, no tocante às questões que envolvem a guarda,
É muito comum se discutir hoje no Brasil as questões que envolvem a chamada guarda compartilhada, que na visão de alguns seria talvez o melhor ou mais adequado instrumento, aquele que mais se aproximaria de um status de, quem sabe, perfeição dentro desse novo universo que se forma a partir do divórcio, da separação dos pais, dos conviventes e assim sucessivamente. Nesse sentido, eu gostaria que você abordasse como fica a questão da guarda compartilhada diante dessa concepção de os pais que estão em países diferentes, sendo que um desses pais, declaradamente, não tem a intenção de devolver. Ainda que não se possa falar em guarda compartilhada diariamente, porque evidentemente cada um está em um país, não tem como, segunda, quarta e sexta você fica na Alemanha, terça e quinta você volta para o Brasil. Isso é inexequível. Mas sobre o ponto de vista da resistência de um em cumprir aquilo que a jurisdição determinou, que a guarda fique com o pai ou com a mãe, né? Como que essa relação do direito de visita, do passar as férias, como que essa convivência pode ser colocada na prática diante dos olhos da convenção? Qual é a solução que a convenção coloca diante desse caso? Eu tenho um casal que se divorciou, um deles não tem a intenção de entregar a criança, o outro pretende a utilização do tratado para fazer com que essa criança volte ao Brasil, mas ao mesmo tempo ele vai ter o compromisso, de alguma forma, de garantir que essa criança tenha algum contato com aquele pai que está no exterior. Mas esse vai ter que mandar para passar férias, vai ter que, de alguma forma, conviver. Como estabelecer essa convivência se o outro declaradamente não quer cooperar com a justiça? Perfeito. Bom, a decisão judicial, né, eu penso que, antes de ser proferida, deve estar amparada num conhecimento suficiente, né, da jurisdição do outro Estado. Por isso é que a harmonia entre os Estados é muito importante. Porque esse caso que você citou é comum. Né? A questão é, qual vai ser a eficácia do comportamento desse pai ou mãe, né, para gerar uma situação de fato que impeça o retorno da criança? Quem é que vai poder impedir que isto efetivamente ocorra? A jurisdição do Estado estrangeiro. Não é a jurisdição que entrega a criança e diz, olha, está assumindo perante a jurisdição local como compromisso de honrar as visitas. Sim, estou. E depois leva a criança e não honra. Quem é que poderá resolver isto? A jurisdição do Estado estrangeiro. Por isso é muito importante conhecer como a jurisdição do Estado estrangeiro tem enfrentado a questão. A Conferência da Haia tem proporcionado uma série de reuniões internacionais de juízes, exatamente para harmonizar a maneira como os juízes devem enfrentar essas questões, para os juízes se conhecerem, para confiarem uns nos outros, né? Para saberem, para conhecerem os pressupostos segundo os quais eles estão negando ou concedendo a transferência. É necessário esse conhecimento, porque não basta a letra da lei e o juiz posicionado aqui no Estado brasileiro, segundo os métodos, as técnicas de interpretação e a doutrina brasileira, buscar aplicar a convenção. Esse caso que você acabou de citar não se encaixa. Não se encaixa. Tá? É necessário saber como a jurisdição estrangeira vai enfrentar esse problema. Ela vai forçar que a criança venha para a visita e, se vier, se a mãe resolver retê-la, ou o pai, a brasileira vai forçar a devolução, honrando a guarda antes decidida? Ou seja, isto é conhecimento das jurisdições. Uma jurisdição confiando na outra. Né? Esse é o gol da convenção. Eu entendo claramente o empenho dos países europeus que estão próximos, tão próximos a ponto de terem criado até um tribunal supranacional para várias matérias, ficarem angustiados com as nossas desconfianças. Mas eu entendo as nossas desconfianças. Né? Entendo a angústia de quem já está tão próximo que não tem, que até impõe uma guarda compartilhada, até impõe, né?
e não entende por que, sem guarda compartilhada, alguém aqui fica angustiado para devolver uma criança. Eu entendo essas perplexidades, mas isto é fruto do desconhecimento do outro. Eu não conheço o outro, eu temo. Eu agradeço a participação de todos e reitero aqui o convite a você, acadêmico. Traga o seu trabalho para ser debatido no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo, um e-mail com um currículo e o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da vida de Aliomar Baleiro, político e jurista brasileiro, natural de Salvador, que presidiu o Supremo Tribunal Federal. Aliomar de Andrade Baleiro é baiano de Salvador. Bacharel e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, trabalhou desde os tempos de estudante em diversos jornais da Bahia e de outros estados. Foi professor universitário, primeiro na universidade onde estudou e depois na Universidade do antigo estado da Guanabara, onde entrou por concurso. Na vida política, foi deputado à Constituinte Baiana em 1935. Como deputado federal, destacou-se na Comissão Financeira e Tributária da Constituinte de 1946. Foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Castelo Branco em 1965, preenchendo o cargo criado pelo ato institucional que aumentou para 16 o número de ministros da Suprema Corte. Aliomar Baleiro presidiu o STF de 1971 a 73. Publicou artigos em revistas especializadas nacionais e estrangeiras e livros, principalmente sobre direito tributário e financeiro. Ao julgar um processo em que se reivindicava a liberdade de imprensa, Aliomar Baleiro afirmou: o conceito de obsceno, imoral e contrário aos bons costumes é condicionado à época. E o programa Academia fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.